Fala galera, já adianto que esse vídeo é polêmico. Eu desenvolvi um SaaS com agente REG multi-tenant com múltiplas funcionalidades, tudo com Vibe Coding. O objetivo era eu provar que algo real poderia ser construído utilizando apenas Vibe Coding sem entender de código. E antes de tudo, eu quero falar para vocês que eu sou diretor de uma empresa de tecnologia, eu trabalho há 15 anos com produtos digitais, escalei a minha agência de automação a mais de R$ 47 mil por mês e tenho um conhecimento profundo de lógica de desenvolvimento, de programação, de arquitetura de sistema e de infraestrutura. Então eu sei do que eu estou falando. Nos últimos vídeos, eu demonstrei passo a passo como que eu fiz para poder migrar a nossa aplicação, que é o agente Smith, de uma estrutura de Vibe Coding que estava só um MVP, que o back-end era o N8N, e aí a gente foi construir tudo isso em cima do LangChain, e obviamente construir uma aplicação que teria uma escalabilidade muito boa. Então, cara, sistema multi-tenant, com agente com REG, com chunkerização inteligente, com sistema web search, HTTP tools, que fazia chamadas fora. O sistema ele ficou muito robusto e já estava no ponto de entrega, porque o objetivo era eu subir ele para o GitHub e deixar liberado para o pessoal da comunidade seguir o jogo dali. E aí, como prometido, eu ia dar uma limpada no código para poder deixar disponível ali para a comunidade, né? Porque o agente ali dentro da IDE ele faz uma sujeira no código, muito log, enfim. E eu ia deixar disponível isso para a galera customizar e seguir o jogo a partir dali. Só que quando eu fui olhar de perto o código, meu amigo me deu uma desanimada que, assim, deu vontade de chorar. Muita falha de segurança, muito código juvenil, redundante, estrutura dos arquivos estava errada, conexões com bancos de dados de forma incorreta, chaves expostas, falta de criptografia, problema de segurança, assim, a rodo. Isso deixou bem preocupado com a forma que as coisas estão indo, porque eu desenvolvi isso com o Vibe Coding e, cara, eu tenho conhecimento, eu discutia muito com a LLM antes de mandar o prompt para ela poder implementar. E mesmo eu dando o comando, eu não validava o código porque eu falei que eu não ia mexer no código. Eu queria provar que dava sim para construir uma aplicação e colocar isso no ar, em que uma aplicação que iria funcionar. Porém, quando eu fui realmente dar uma limpada no código, me deparei com todos esses erros. E aí eu vou mostrar todos esses erros aqui para vocês, o que ele fez. E já te adiantando, só usei Opus 4.5, Gemini 3, ficamos um bom tempo desenvolvendo, a aplicação ela está muito robusta, e eu vou mostrar cada erro para vocês, talvez vocês aprendam aí e talvez vocês estão tendo os mesmos problemas que eu e nem sabem. E vou explicar cada um deles e como resolver. Vai ser um vídeo rápido aqui, vocês vão conseguir desenrolar legal, beleza? Vamos pro vídeo. Aqui, já para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o Smith é esse cara aqui, isso aqui é a landing page dele. Nós temos aqui uma estrutura de chat, né, que esse chat aqui ele funciona web, né, você pode escolher aqui os agentes, se é sistema web, áudio, pode colocar documentos, enfim, um chat padrão que você conversa com seus agentes e por trás a mágica acontece, sistema REG e tal, enfim, os outros vídeos acho que ficou bem detalhado isso aqui, eu só tô querendo dar um overview aqui para vocês. E obviamente funciona via WhatsApp, não precisa ter que falar aqui nesse site, nesse sistema web, você consegue falar diretamente do WhatsApp. E aqui eu tenho um sistema, que é um dashboard, eu tenho 2 camadas de admin, né, o admin, master, que na verdade sou eu, né, que controla tudo. Esse cara aqui é o admin, full, né, então eu consigo ver todas as empresas, eu consigo ver todos os agentes das empresas, as bases de conhecimento, consigo suspender, fazer N coisas aqui. E tem um acesso menor, que é o acesso do admin de cada empresa. Então, por isso que é um sistema multi-tenant. Eu consigo colocar várias empresas, e dentro de cada empresa tem ali os seus agentes, enfim, separadamente. Isso tudo foi desenvolvido no banco de dados. Então, isso aqui é a aplicação. Cara, dentro do agente, a gente implementou muita coisa. Cara, tem identidade, um modelo você pode escolher, a personalidade dele, quais são as tools que ele pode acessar, a memória, como funciona a memória dele, já expliquei nos outros vídeos de memória também, as ferramentas aqui, você pode criar uma ferramenta HTTP e fazer uma chamada para fora da forma que você quiser, e aqui tem o WhatsApp aqui, configuração padrão do WhatsApp, que você pode, aqui no caso eu coloquei só as API, aí no futuro nós vamos implementar a Evolution API aqui, beleza. E aí, cara, funcionalidades aqui, os caras que estão ativos, beleza, legal. E aí,
Quando eu fui dar um tapa no código, né, que aí, cara, já entrando aqui, mostrando pra vocês aqui mais ou menos, enfim. Cara, a primeira coisa que eu ia fazer era dar uma limpada nesse código aqui. O agente ele coloca muita coisa, muito debug, coisa que ele vai colocando para debugar e achar algum erro e depois ele não retira, ele deixa o lixo lá, e cara, vou mostrar pra vocês o tanto de falha de segurança que teve. Isso utilizando os melhores agentes possíveis. O único que eu não utilizei de fato mesmo, que realmente é muito bom, que é o Codex, mas enfim, não acho que o resultado teria sido tão diferente. Dito isso, vamos aqui para o vídeo. A primeira coisa que aconteceu, de fato, foi isso aqui, ó, isso aqui eu já vi de cara. Vamos ver aqui se eu coloco aqui para vocês conseguirem ver. Beleza, tá aqui, ó. Grande parte das funcionalidades que o agente desenvolveu aqui, ele colocou a conexão entre o front-end e o Supabase, utilizando uma Service Role Key. E aí, para quem não sabe, qual que é isso aqui, hoje a gente tem essa Anon Key que ela fica exposta. E o objetivo dela é realmente ser exposta, porque quando você conecta o front-end no banco de dados, essa chave aqui é a chave da autenticação. Só que essa chave aqui, ela, cara, todo mundo consegue ver ela. Se você entrar aqui dar um F12 aqui na sua aplicação, vir aqui no network, você consegue pegar essa chave. Ela foi feita para isso. Só que, para certas coisas, você não pode utilizar essa não key. Você tem que usar a Service Role Key, só que nunca direto do front para o banco de dados. E o que estava aqui? Tava o sistema de login, sistema de autenticação, sistema do Graph, tava dessa forma para poder acessar as conversas. Então assim, cara, tudo isso o que era mais inseguro possível, que ele jamais poderia fazer, ele fez. E aí ele tirou obviamente eu ia rodando as migrations, para quem não sabe o que é as migrations, é quando você cara, você vem aqui no SQL, você vai rodando aqui as migrations, você vai criando as tabelas aqui e aí as tabelas estavam praticamente todas aqui, ó, como unrestricted. Essas aqui estão, eu ainda vou resolver isso aqui, mas por enquanto elas são menos prioritárias. Mas cara, eu vi aqui tabela de users, a tabela de admin users, tabela de agentes, tava tudo unrestricted, porque o front-end ele estava acessando essa caralho aqui diretamente. E assim, não precisa nem ser hacker para poder burlar isso aqui. Uma criança de 10 anos conseguiria pegar a sua anon key e conseguir entrar dentro do seu mexer nas suas tabelas do banco, cara, senha, tudo, é tudo exposto, galera. Isso aqui é segurança zero. Assim, são coisas muito básicas que se você não entende, de como que funciona de fato, você só tá pedindo ali pro agente ficar codando para você, isso aqui, cara, uma criança de 10 anos, ela consegue burlar seu sistema, ela vai ter acesso, ela vai poder fazer delete no banco de dados, ela vai poder alterar, editar informação. E aí o mundo assim, abre assim, é a Disneylândia, galera, o cara pode fazer. Isso aqui é muito básico. E aí o que que é a solução disso aqui? Você tem que, primeiro, se você está usando ali, dependendo do tipo de aplicação, você tem que ir de front-end, você vai chamar a Fast API ali no back-end e ela vai usar esse serve role key no servidor. Que é uma chave que, cara, não fica exposta e ou seja, o front ele chamou o meu back vai chamar meu banco de dados. Não, jamais chame o front chamando diretamente o banco de dados, a não ser que seja extremamente necessário. Ou, obviamente, ele vai usar um API root aqui do Next.js, que no caso é uma aplicação do Next.js, para poder fazer a mesma coisa. Isso aqui, cara, o agente ele implementou isso aqui e falou: não, beleza, funciona de boa. Obviamente eu ia lá, login, senha, beleza, funcionando, ok, show de bola, funcionando. E aí, galera, quem não entende disso aqui, como que você ia refatorar isso aqui? Na hora que você lança sua aplicação bombar, os caras vão roubar, vão deitar e rolar na sua aplicação, beleza? Então isso aqui é a primeira coisa. A non key exposta, nunca conecte o front-end no Supabase diretamente, a não ser que, cara, você tem uma política ali, um RLS ali, dentro, no caso aqui eu estou usando o Supabase, para poder ter uma defesa em relação a isso aqui, mas os dados vão estar expostos, beleza? Esse é o primeiro, vamos lá. O segundo aqui, já vou colocar aqui até pelo nível de segurança, ó, que é crítico. O cookie JSON estava sem criptografia. Então, ou seja, tanto os arquivos aqui do middleware, do login e do session, tava tudo sem criptografia nenhuma. Que aí, o que que é isso? Quando você entra aqui de novo, aperta F12, porque o hackerzinho, cara, quando o cara vai entrar no sistema, a primeira coisa ele vê falha aqui de segurança. Então, quando você vai aqui, ó, hoje tá aqui, ó, tá
que tá encriptada isso aqui já tem o Iron Session utilizando. Então isso aqui significa que, ó, essa admin session aqui que eu tô entrando, se alguém tentar, ler o conteúdo, ou tentar modificar, ela já fica inválida. Então o servidor sabe que ela é adulterada. Do jeito que estava, os cookies estava tudo exposto, a ID de agente, a ID de usuário, a sessão estava completamente exposta aqui, e o cara conseguia pegar o ID da sessão tranquilamente, sem problema nenhum. Esse é um erro gravíssimo que também, cara, não precisa ser hacker para poder, te pegar com a calça curta. E aí a solução é você colocar implementar um negócio que chama Iron Session, que você faz exatamente isso que eu acabei de falar aqui, né. Então, cara, o FE26 ali um formato de selagem, né, vamos dizer assim. Então aqui, cara, resolvi dessa forma. Esse do Sentry aqui, o Sentry estava habilitado ali, então assim, é uma violação da LGPD, porque dependendo da forma que o LLM ele coloca isso, ele implementa isso, o Sentry é esse cara aqui que você liga ele em produção para você começar a monitorar erros, né. Cara, quando você coloca o sistema no ar, você precisa de ter alguns sistemas ali para poder monitorar os erros. E esse cara aqui, a forma como ele foi implementado, que é muito simples, ele estava expondo ali dados de e-mail, de usuário, tudo, todas as informações ele estava sendo exposto do lado de lá. É uma falha de LGPD e, cara, não precisa nem ser muito esperto para entender que você não pode implementar dessa forma aqui. Mas, enfim, passou, né? Vamos lá, resolvi, obviamente muito simples a forma de resolver, mas consegui resolver. Que aqui, segundo aquele coisa que ele implementou, é que, cara, tava 100% das requests ele estava mandando lá para o Sentry poder avaliar. Só que, cara, isso aqui dá um overhead nas transações do sistema e, cara, aí explode a performance fica um lixo, porque qualquer coisa eu tenho que ficar enviando para o Sentry para poder validar. O certo é você colocar, tipo, 1% ali em produção e você já vai conseguir, pegar as requests legal, você não precisa pegar todas as requests ali. Enfim, outro erro também simples, mas, cara, que é crítico, porque ele afeta a performance. Lembra que, cara, quanto mais lento for essa caralha, cara, pior é o seu sistema, você não consegue escalar. Credenciais domínio hardcoded, esse aqui eu fiquei de cara, eu nem consegui entender, eu perguntei, eu tive que perguntar para ele, falei: "Cara, por que que as credenciais domínio", tudo bem que era o domínio local, o Minion é um sistema que a gente sobe documentação, que a gente utilizou para o reg. Mas, cara, tava lá uma senha exposta dentro do código num arquivo, não era num arquivo env, aí para quem não sabe o arquivo env é onde você coloca ali, as suas keys, né, o que você precisa, e isso nem sobe para o GitHub, mas, cara, tava hardcoded lá no sistema. Simplesmente olhei o código e falei: "Cara, o que você tá fazendo aqui? O que que isso faz?". "Nada". Em algum momento, o agente poderia estar debugando alguma coisa, enfim, no início da aplicação, ele colocou isso lá para chamar direto. E depois isso ficou lixo lá no código. Mas tá, tava lá. As chaves local, né, do sistema local que, beleza, não infringe nada em segurança, porque era senha local, mas tava lá, eu tive que tirar. E aqui também é algo que é mais de monitoramento, quando você usa esse body accept aqui, cara, ele mascara vários erros reais que deveria pegar e não pega. E, cara, hoje ele estava capturando tudo, mas não me entregava nada. Então ele mascara erros que você poderia ver e você não consegue ver. Tipo, cara, até Ctrl C ali do usuário, você não conseguiria nem parar o servidor, com um código desse aqui. E, assim, crítico também, juvenil esse código aqui, não deveria nem ter ido lá. Enfim, aí, cara, keyboard ininterrupto aqui e system exit a gente, não precisa ser capturado. E aí todos os outros erros vai direto para o centro e lá para a gente poder validar. Enfim, outra coisa que, cara, me deixou doido. Agora vamos falar de performance, que esse aqui foi crítico. Que a maioria das pessoas não testam, principalmente quando você, cara, você está construindo uma aplicação, você quer escalar, certo? E escalar significa que vários usuários vão estar usando ali o seu sistema ao mesmo tempo, vão estar fazendo aquisição, o banco está transacionando, tá rolando muita coisa. Cara, na primeira no primeiro teste que eu fiz, eu já vi que tanto o database quanto o middleware e o LangChain, ele estava tendo um bloco de I/O aqui. Esse bloco, cara, o que que é isso? Ele estava praticamente tudo síncrono, ou seja, eu fazia várias requisições de alguns serviços construídos e o banco, ele processa, aí vamos falar que isso aqui é o primeiro, aí depois ele ia lá e processava o segundo, aí depois ele ia lá e processava o terceiro. Ou seja, esses caras aqui, eles não estavam rodando em paralelo, eles estavam
tudo que acontecia tinha que esperar esse cara aqui, pra começar esse cara aqui, pra começar esse cara aqui. Cara, assim, é ridículo isso aqui. E ele implementou de uma forma que, cara, querendo ou não, você vai implementando ali, você vai testando, você não tem como você simular obviamente, a nível de aplicação, não vai simular 10 usuários chamando ao mesmo tempo, aí você precisa de um script para isso. Mas eu ainda não tinha chegado nesse momento. Então estava testando tudo, cara, estava rolando, tudo estava funcionando, beleza. Quando eu desenvolvi a primeira coisa que eu desenvolvi o script ali, já travou tudo. Quando eu dei uma olhada no sistema, ele estava, assim, utilizando um monte de coisas, síncronas que deveriam ser assíncronas. E aí, para quem não tá ligado, o que que é síncrono e assíncrono, sync você faz uma chamada e o servidor tem que esperar a resposta dessa chamada para poder continuar, né. Então, ou seja, não é algo que roda em background. Você faz a chamada e enquanto isso outras coisas estão acontecendo na sua aplicação e segue o jogo. Então isso aqui estava bloqueando o sistema inteiro. Se eu fizesse um benchmark service, que é aquela aplicação que a gente estava trabalhando no REG lá, que valida todos os documentos e vê qual que é a melhor estratégia de rankinização, cara, o grafo dos meus agentes não funcionava, eu não conseguia obter uma resposta, ou seja, parava tudo no meu sistema. Só que como eu ia lá e testava o benchmark, depois, agora eu vou lá no agente, vou testar, funcionava tudo maravilhosamente bem. Por isso que é tão importante também os testes, né, os testes excessivos que você tem que fazer no sistema para as coisas realmente performar. Então, esses 2 caras aqui, eu demorei, assim, eu acho que eu demorei uns 2 dias, trabalhando forte, forte mesmo, pra poder, simplesmente refatorar todo o código que o cara tinha cagado, nem tinha mais confiança, não encosta no meu código mais. Vou fazer aqui e, cara, tive que resolver isso e isso deu conflito em muitos outros arquivos, e eu tive que refatorar inteiro, porque o sistema simplesmente não ia ser escalável. Esse outro aqui também, meu Deus do céu, isso aqui eu quase chorei. Tinha um health check falso hard-coded dentro do sistema no MemPy. Ou seja, se eu rodasse o health check, aí pra quem não sabe também o que é health check, cara, você roda lá, tipo, o seu domínio barra health check, pra saber se o servidor tá no ar, se o back-end tá rodando, se tá tudo certo, você roda lá e se retornar 200 tá ok. O meu, se eu rodasse, dava 200 todas as vezes, era hard-coded, meu amigo. Rodou esse health check aqui, fala que é 200. Agora, por que que o cara fez isso? Eu não sei. Provavelmente a gente estava enfrentando um problema, eu já estava puto. Cara, sei lá, tem 2 semanas que 3, quase 3 semanas que eu tô desenvolvendo essa aplicação, e em algum momento ele fez isso para poder mascarar alguma coisa. Então você vê que o cara, quando ele não ele tá sem saída, ainda mais eu que ficava apertando e discutindo e discordando dele, o cara toma esse tipo de decisão aqui, você nem vê que ele fez, entendeu? Então, assim, isso aqui é grave, galera. Mais uma coisa também que depois, na hora que você vai rodar esse negócio de produção, você não vai saber se isso aqui tá realmente rodando ou não. Beleza, na minha sprint 2 aqui, que eu já estava putão da vida, primeira coisa que eu vejo, cara, lendo, só olhando o código assim, ó, já tinha, uma validação duplicada. Cara, aí até coloquei aqui, copy paste óbvio, ele em algum momento ele copiou e colou, uma lógica que simplesmente era repetida, chamava 2 vezes. E só que isso no front, tudo isso que eu falei até agora, galera, no front, ele não aparece esses erros. Esse tipo de coisa, o sistema ele tá funcionando normal, só que por trás fode a performance, tá dando erro, tá estourando erro que não tá sendo logado, várias coisas estão acontecendo no seu sistema que alguma hora, essa conta vai chegar. Enfim, resolvi isso aqui, beleza, removi a redundância, nada demais, ok. Aí esse cara aqui, ó, order duplicada, aqui eu comecei a dar umas explicações para cara que não é desenvolvedor, não vai entender tão bem, então achei melhor eu explicar dessa forma. Cara, vamos lá, order duplicado. Era no memory service, que uns 2 vídeos atrás eu expliquei exatamente como que eu fiz o memory service, bem legal inclusive. Cara, tinha um bug sutil de ordenação, ou seja, era uma query ineficiente e comportamento imprevisível do banco, provavelmente copy paste errado de novo, ou seja, outra duplicação que ele fez no memory service, ou seja, o agente ele estava recebendo 2 vezes a mesma memória. Quando você inicia ali o grafo, a primeira coisa eu busco se o cara existe, o ID do cara ali, eu insiro as memórias e tal, por cara o agente já saber, o seu nome é Breno, você gosta de café e tal, nós estamos trabalhando no projeto tal, beleza. Tava duplicado também, removi a duplicação, beleza. Esse cara aqui, instanciação repetida do LangChain Service. Criava conexões novas, carregava as configs do banco, inicializava embeddings, tudo de novo a cada mensagem. O memory leak e mentidão. Ou seja, cara, e aí quem tem a manja aí do LangChain e tal, enfim,
Toda vez que eu mandava uma mensagem, ele carregava tudo, as configurações do banco, inicializava os embeds, tudo de novo a cada mensagem. Sendo que, cara, você só precisava usar um singleton aqui, que é uma instância que você reutiliza ela, e você vai ganhar 1 milhão de performance em cima disso, né. O sistema estava lento, talvez eu até estava pensando: "Cara, beleza, tô rodando local aqui, tá um pouco lento mesmo, mas depois eu melhoro isso, depois eu vou otimizar o código". Mas quando eu fui ver, era porque a lógica estava errada mesmo. Beleza. Próximo aqui, o threading.timer em contexto assíncrono. O memory service também, mesma coisa, cara, alto risco de race condition, ou seja, ele estava misturando threads síncronas com assíncronas, que causa race conditions. E aí é a mesma coisa que 2 coisas tentando acessar o mesmo recurso ao mesmo tempo. Isso corrompe o dado, galera. Assim, obviamente que quando às vezes você está testando sozinho aqui, desenvolvendo sua aplicação aí, na sua IDE, no Cursor, aqui no caso eu estava usando o Antigravity aqui, estava no Hyper, estava querendo usar ele, enfim, você está usando isso aí e você não percebe esse tipo de coisa, mas em algum momento vai dar merda. O que que a gente fez? Migrou aqui pro Async Create Task, que é, cara, nativo mesmo, isso aqui, cara, bem conhecido, não tem muito segredo, mas o que eu esperava é que um cara igual o Opus 4.5, o Gemini 3, os caras já tivessem a noção de que deveria ter implementado desse jeito. Singletons em nível de módulo. O Webhook Py foi um arquivo que a gente criou para poder trabalhar só a perna do WhatsApp. Não é o chat Py, que é aquele chat que eu mostrei para vocês ali. Então, assim, com multiple workers, né? O Vcorn ele tem multiple workers para poder deixar mais usuários acessar ao mesmo tempo. Cada um tem o seu próprio singleton. Então, quando a conexão morria num desses workers aqui, não tinha como recriar. E aí, cara, dificultava teste, dificultava várias coisas. Você vê que vários problemas que eu estava enfrentando aqui, problema de escalabilidade. Você testando com um usuário aqui, beleza, manda o chat, testa o agente ali, isso não acontecia. Quando você começa a gerar testes ali mais agressivos, esse tipo de problema começa a aparecer. E aqui, basicamente, cara, é colocar um connection pool, gerenciando o lifecycle aqui, que aí, quando um worker dava problema, ele automaticamente era recriado. Quer explicação um pouco mais técnica, mas, cara, acho que quem for desenvolvedor entende legal, mas, tipo, é importante você perguntar isso se você está desenvolvendo o Vibe Code, se você não está tendo um problema desse aqui. É importante resolver, tá? Depois, se vendo loja duplicada na atualização de conversa, de novo, a mesma coisa. E o Midway tinha um log muito pesado, ou seja, eu sempre gosto de logar as coisas, principalmente quando você está trabalhando com uma aplicação que, cara, você tem aqui o meu acesso aqui, que é o admin master, cara, tem logs de conversas, você vê aqui os channels que foram utilizados, quanto tempo está demorando, enfim, para você debugar algum problema, se o cliente entrar em contato com você, você não pode ficar no escuro e também não pode depender só de certos logs. Então tem logs do sistema, consigo ver quem logou, qual que as chamadas estão fazendo. Só que, cara, eu pedi exatamente, especificamente para ele criar certos tipos de log, principalmente, um ou outro ali da Fast API que era mais importante, log de autenticação, log de erro, etcétera, e ele, por debaixo dos panos, ele meio que criou log pra porra toda. E, cara, isso aqui é muito pesado, tipo, dobra a escrita no banco. A cada coisa que o sistema faz, ele estava logando isso tudo lá no banco. E, cara, porra, isso não é melhores práticas, cara. Tem outros jeitos de você fazer isso e, cara, e sistemas igual a Sentry ali para você poder conseguir ficar resolvendo esse tipo de problema, né? Beleza. Aqui, cara, eliminei a metade desses logs, deixei só realmente o que era importante. E aqui, cara, qualidade do código. O uso de print ao invés do logger. Aqui, cara, beleza, menos crítico, mas mesmo assim, cara, quando você não tem timestamp, você não tem horário que aconteceu algum problema, você só consegue logar isso aqui diretamente no console. Então, assim, fica sem o timestamp, sem níveis ali, info, error, debug. Cara, em produção, você não consegue ver isso aqui. Enfim, não dá para filtrar. Aí a solução aqui é você colocar o logger padrão mesmo, você consegue filtrar o nível, o módulo. Isso aqui é muito mais para você conseguir ver erros, algum tipo de problema que você vai precisar olhar, por exemplo, aconteceu um problema com o usuário X na hora tal. Cara, com o timestamp automático ali, você consegue ver, e tem níveis configuráveis, enfim. Isso aqui é padrão, nem sei por que que ele começou utilizando esse cara aqui. Não fui eu que pedi para ele fazer isso, beleza? Componente Spark Cores pesado, beleza, cara. Isso aqui foi algo que eu
coloquei que avaliar impacto, eu já até retirei, porque realmente estava muito pesado. A gente começou, como eu sempre faço essas aplicações, primeiro é o back, cara, você tem que focar no back, fazer o negócio funcionar, depois você pensa em front-end. Mas depois eu fui ver que isso aqui realmente, principalmente do usuário ali que às vezes tem um computador pior, ficar renderizando aquilo ali, vai travar o chat, enfim, retirei isso aqui também. E o próximo aqui, cara, é o Use Client no layout principal, ou seja, ele força todas as páginas filhas a ser client-side. Perde benefícios do server e componentes do Next.js, SSR, menor bundle, SEO. Ou seja, aqui o que que eu resolvi? Só usar o Use Client nos componentes que realmente precisam de interatividade. Em outras palavras, talvez estou sendo muito técnico aqui, cara, imagina que um prédio inteiro precisa de ar-condicionado só porque uma sala precisa. Então você vai lá e coloca o ar-condicionado no prédio inteiro só porque uma sala precisa. Então, assim, o bundle ele fica maior, o código fica mais lento, perde o SEO ali do Google, porque o Google ele não vê esse conteúdo do server side e, cara, tudo precisa rodar no browser, fica muito mais lento. Em teoria, é isso aqui que eu resolvi com esse problema que estava dessa forma aqui, beleza? O próximo aqui cara, o input área estava no monolítico. Aí aqui é algo que é mais meu mesmo, que eu sou mais chato. Cara, tinha um arquivo gigantesco que era o input área, que estava fazendo input de texto, upload de áudio, gravação de voz, preview, envio, enfim. Tava tudo misturado num arquivo gigantesco. Aí, cara, o que eu fiz ali foi quebrar ali text input, áudio record, file upload, porque é mais fácil pra você depois você evoluir a aplicação, se você se organizar melhor no código. Então, isso aqui é muito mais um lance de organização. Upload usando o service role, esse aqui também é grave. O usuário qualquer pode fazer um upload de qualquer coisa, ou seja, estava aqui, enfim, você chegar aqui, você pode colocar aqui, se eu der um print aqui, sei lá, vou dar um print aqui mesmo, e aqui se você sobe aqui o arquivo e beleza, eu vou enviar essa imagem para lá, funciona legal e tal, etc. O cara poderia subir qualquer coisa aqui e direto lá no bucket do Supabase. Aí do Supabase ele tem um bucket, que é um balde que você guarda essas imagens, principalmente quando você está trabalhando com arquivos, né? E aqui, cara, tava usando de novo o service role ali do front-end diretamente lá no banco de dados. O que que a gente fez para resolver? Usamos aqui um signed URLs do back-end que gera uma URL temporária, o front-end faz o upload direto para o storage com permissão limitada. Aí lembra que eu falei que, cara, o front-end não é bom ele ficar acessando o banco de dados, mas aqui você dá as permissões necessárias para o bucket e, cara, você faz um URL temporário ali para poder resolver esse problema. Senão, o cara, daqui a pouco o cara sobe um arquivo de 300 milhões de megabytes lá no seu chat ali, ferrou a sua aplicação, vai dar algum pau com certeza. Aí aqui, Magic Numbers espalhados. Quando a gente estava, principalmente o Memory Server, foi um dos últimos que a gente construiu ali, até um dos últimos vídeos, cara, tinha vários números que a gente nem sabia o que que era, cara. Então, assim, ninguém sabe dizer o que esse número significa, difícil de ajustar. Ou seja, o cara, geralmente, quando a gente coda alguma coisa, cara, a gente coloca algo desse sentido aqui, ó. Max message before o summary. Beleza, cara. Coloca 10 aqui. Ok, eu te expliquei o que que é o negócio. Muitas vezes essas LLMs, elas nem colocam nada antes aqui, coloca, sei lá, MMBS igual a 10. Aí você vai olhar no código e fala assim: "O que é isso? O que que é essa porra aqui?" Você não sabe. Rate limit delay 0.5. Então eu tive que criar um constants, pra poder colocar todas essas configurações. Constants é um arquivo onde você coloca várias configurações que estão lá meio que hard coded no banco, porque precisa ser, ou porque a lógica que eu queria implementar é isso, mas você cria um arquivo onde facilmente você vai manusear isso e entender também o que que é, né, o principal é você entender o que que esse 10 aqui é relativo a isso aqui, o que que isso aqui faz. Sujeira no código também, né. Type hints inconsistentes, aí a IDE ela não autocompleta, erros só aparecem em runtime, que é quando você testa, difícil de entender o código. Aí, para quem não tá ligado, quando você usa a IDE e desenvolvedor vai codando ali, vai escrevendo o código, cara, existe um autocomplete ali que, ó, você vai coloca um código X aqui, X, Y, Z, de repente a própria IDE ela autocompleta o código ali, isso é um puta ajuda pro desenvolvedor, pro cara fazer, entender a lógica e ver se tá certo, tá errado, o que que ele deveria chamar, o que que deveria chamar, o que que deveria importar ou não. Eu tô dando uma explicação mais simples aqui, porque eu entendo que eu não estou falando diretamente só não estou falando diretamente com o desenvolvedor.
E isso aqui, cara, a gente teve que ajeitar muita coisa. Aqui, cara, eu acho que, sei lá, eu devo ter mexido nos 20 arquivos para poder resolver isso aqui, porque se um desenvolvedor for pegar para continuar esse código aqui, se isso aqui não tiver resolvido, mano, o cara não vai nem entender o código, ele não vai continuar. Sinceramente, eu acho que se for um desenvolvedor mesmo, o cara vai preferir começar tudo do zero do que continuar dessa forma. Então, resolvemos esse problema aqui também. E aqui, o último é import dentro de funções, que é um risco de import circular. E aí, pra vocês entenderem mais ou menos esse cara aqui, ó, é, ele esconde dependências, é mais lento, importa toda vez que chama e indica arquitetura mal planejada. É errado? Não é. É, cara, é a mesma coisa, cara, você tá aqui, ó, tem esses imports aqui, e aí depois aqui no meio do código aqui vai ter um outro import que vai chamar, que vai fazer o que a gente chama de import circular. Cara, é errado isso aqui? Não, não é errado, mas cara, isso indica que a arquitetura ela foi mal construída, porque você pode chegar num loop aqui de erro, que é, por exemplo, cara, você tem que refatorar para não ter circular imports. Eu tive que fazer isso. Aí uma explicação básica aqui é, cara, você tem que arquivo A, aí import from arquivo B, função B. Beleza, import normal. Aqui eu tenho arquivo B, import from arquivo A, erro. Ou seja, o Python tenta carregar o arquivo A, precisa ler o arquivo B. Aí o arquivo B precisa ler o arquivo A, precisa ler o arquivo B e vai ficar um loop infinito e vai dar pau. Basicamente é isso. A gente achou pelo menos uns 2 aqui. Aqui eu coloquei só no graph.py, mas tinha pelo menos uns 2 arquivos que tava com esse risco de import circular, beleza? Cara, é isso aqui que eu achei de dado, assim, de crítico, até o momento, não sei bem se vou conseguir encontrar mais, mas acho que eu já dei uma geralzona no código. E, cara, isso aqui é gravíssimo, galera. Para quem não entende, principalmente esses erros aqui iniciais, que são de segurança aqui, cara, sem criptografia, a anon que é exposta ali, o Supabase, conectando diretamente com o banco ali pela Service Role Key, com as tabelas todas sem restrição, enfim. Cara, algo que um desenvolvedor jovinho, juvenil, ele sabe que não pode fazer assim. Só que quando você está construindo sua aplicação ali, você não percebe esse tipo de erro, galera. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, para quem está no Vibe Coding aí, porque se está funcionando maravilhosamente bem aqui para você, cara, isso não quer dizer que o negócio está bem feito não. Pode estar tudo sem erro. Aí você coloca o negócio em produção, na hora que entra o quinto usuário, o negócio já buga, não aguenta nem 5 usuários de uma vez. Quando entra aqui, um cara que entende mais ou menos ali, um cara mal intencionado, ele já abre seu console ali, vai estar lotado de log ali, vai estar lotado de ID, de sistema, de chave. O cara vai conseguir entrar no seu sistema assim com uma facilidade enorme, tá? E a maioria dessas coisas aqui, galera, vocês têm que testar muito, muito mesmo, cara. Tipo, ó, eu tenho um arquivo aqui, ó, Load Test Agents, que é só para me poder testar a escalabilidade do sistema. Então, quando eu chamo esse cara aqui, ó, deixa eu chamar ele aqui, ó, Load Test Agent, vai mandar 10 mensagens simultâneas no WhatsApp e 20 no chat, que é aquele web. E eu consigo fazer um teste. Opa, pera aí que eu vou rodar o back-end aqui. Beleza. E eu consigo fazer um teste aqui já em produção, coloquei um delay de 0 a 500 milissegundos ali, não todo mundo, chamando ao mesmo tempo, porque senão vai ser um ataque de DDoS ali, enfim, obviamente que isso não vai passar, mas eu disparo as requests e eu consigo validar enquanto o tempo está tendo as respostas, como que o sistema está performando, eu consigo entrar lá dentro dos logs, eu consigo ver. E esse tipo de teste você tem que criar e você tem que entender, ó, tá vendo, o Gustavo aqui, a gente aqui, tá tudo rolando, tá fazendo as chamadas aqui simulando o WhatsApp e depois vai fazer as chamadas diretamente no chat. E tudo isso vai aparecer nos logs de produção, quantos segundos demorou, quantos tokens gastaram para poder fazer isso. Então você vê que o sistema ele tá rodando aqui 22 segundos, não é para dar resposta, é para rodar todo o processo, dar resposta, gravar log, gravar token, gravar valor, gravar no banco de dados, enfim. Na verdade, obviamente, a resposta é muito menor, mas você vê que tá tudo rodando em paralelo. Ó, 22:45, esse aqui demorou 23, 24. O primeiro teste que eu rodei desses caras aqui tava assim, ó, o primeiro respondeu em 20 segundos, o segundo respondeu em 45. O terceiro respondeu em 60, o quarto respondeu em 80. Ou seja, tava esperando um terminar para o outro começar, um terminar para o outro começar. Isso aqui você não vai conseguir testar se você não gerar um script desse aqui, pra você poder entender a escalabilidade do seu sistema. Então, olha só, pra você ver, cara, que várias, ó, resultado final, sucesso, 10 de 10 do webhook, do WhatsApp, todas as mensagens, e o chat web 20 de 20. Aí tá aqui massa média, enfim, resumo geral,
Cara, teste legal, o sistema aguentou 30 requests simultâneos, tempo médio 40 segundos, possível gargalo. Aqui não é de fato um gargalo, porque eu sei que o cara do teste não sabe que não é só uma resposta, tá executando tudo ali que precisa, para eu poder testar, como é que tá a aplicação. E aqui eu vou estressando, cara, daqui a pouco eu testo 50 simultâneos, 100 simultâneos, e eu sei que o sistema ele vai poder escalar infinito, sem dar problema. Você testa com reg, sem reg, enfim, dentro da própria aplicação, você vai conseguir entender, que isso aqui vai funcionar legal. Se você entrar aqui, eu tenho os logs, só pra gente finalizar, os logs de conversação, ó. Aqui, ó, olha o tempo de resposta mesmo, foi na verdade, foi 5 segundos, esse aqui foi 1 segundo, ó, e cara, usando o reg, aqui, ó, os chunks foram gerados e tal, então enfim, tá tudo rodando maravilhosamente bem. Olha as chamadas, ó, 00:16 agora, olha o tanto de chamada que fez. E eu consigo testar e testar na aplicação. Isso aqui, se vocês não fizerem ficar testando ali só manualmente, um a um ali, cara, vocês vão rodar, na hora que vocês botar isso aí no ar, vocês estão ferrados. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha dado um overview aí para vocês tomarem cuidado na questão do vibe coding. Espero que algum desses erros aqui, que tenha acontecido comigo, esteja acontecendo com vocês, e agora vocês estão vendo o vídeo, vocês vão conseguir resolver. Mas cuidado, não confie cara, em LLM nenhuma. Se você tá no vibe coding aí e não tem experiência com código, cara, mesmo você fazendo o MVP ali, eu recomendo você estudar, começar a realmente entrar. Se você tá nessa de construir algo ali, algum sistema com vibe coding, você tem que estudar ali o básico, entender como as coisas funcionam. As próprias LLMs ali, o Claude, o Gemini, vão te ajudar bastante. Tirem muitas dúvidas, leiam muitos papers aí do que realmente está rolando, o que é as melhores práticas. Tem várias formas de resolver esses problemas aqui que eu resolvi. Obviamente eu escolhi resolver daquela forma ali, enfim, muito provavelmente vai ter outro desenvolvedor que resolveria de uma outra forma e teria a segurança de qualquer forma. Mesmo assim, mesmo com uma aplicação dessa que você cuida tudo, você ainda está suscetível mau uso ali, né, hacker, tentar ferrar a sua aplicação. Então tome muito cuidado, não sei que você está desenvolvendo aí uma landing page, que é só front-end ali, muito fácil, mas se você estiver implementando algo que tenha back-end, tenha API, que tenha banco de dados, você tem que olhar para tudo isso aqui, dar uma geral no seu sistema aí, antes de colocar ele no ar, beleza? Então, isso é tudo que eu tinha para dizer. O link da comunidade está aqui na descrição, você será muito bem-vindo. Nós vamos lançar o Smith da comunidade para todo mundo fazer o download e, enfim, conseguir puxar isso lá do GitHub e conseguir continuar a aplicação customizando da forma que você quiser a partir dali. E, obviamente, vou, cara, fazer vários outros vídeos igual a esse aqui também para poder ensinar realmente como utilizar essas IDEs de uma forma legal e que tenha segurança para que vocês consigam colocar as aplicações de vocês no ar. Show de bola? Forte abraço a todos e até mais.